Olá, muito boa tarde para você. Está começando a semana e o nosso Revista Maranhão já começa destacando nesta edição. Você vai conferir e entender também como é que o etarismo tem contribuído para a exclusão de pessoas idosas no mercado de trabalho formal. Aqui no estúdio, um bate-papo sobre esse assunto com a psicóloga e mestranda Catarina Bogeia. Você também vai acompanhar o hambúrguer feito do babaçu. Já pensou? Já experimentou? Não? É possível, viu? Essa iguaria foi criada aqui no Maranhão e tem conquistado milhares de paladares. E tem ainda o nosso giro de notícias com informações aqui da capital e do interior. É um instante só, viu? Porque tá começando, tá no ar. É o seu Revista Maranhão. Começando a semana, graças a Deus, começando o mês também, que bom, né? Que seja daquele jeitinho, abençoado, como a gente merece, tá? E lógico, coloca aquela positividade para que dê certo, tá bom? Um passinho de cada vez e você vai conquistando aquilo que está precisando por aí, tá bom? Vamos começar o nosso Revista Maranhão e olha só, hoje a nossa edição vai trazer um assunto muito importante. Você já ouviu falar do etarismo, que significa o preconceito, a discriminação e a intolerância contra pessoas com base na idade? Pois é. Esse cenário ele reflete no mercado de trabalho para os idosos e tem revelado uma tendência crescente que merece atenção e políticas específicas. Isso porque uma pesquisa tem revelado que a discriminação tem elevado muito mais esse quadro. Para você ter uma ideia, são pelo menos 4 milhões de idosos no mercado informal em razão da discriminação. Estas duas mulheres têm muito em comum. Elas deram a volta por cima e enfrentaram o etarismo. Você sabe o que é isso? Também conhecido como idadismo, o etarismo é um tipo de preconceito voltado contra pessoas mais velhas e não está ligado a uma idade exata. Acontece com quem já passou dos 50, 60 anos, mas também pode atingir quem está nos 30 ou 40. Ele se manifesta de várias formas, estereótipos, falta de oportunidades, invisibilização e muitas vezes a desvalorização da experiência. Quando o assunto é mulher, o impacto costuma ser ainda maior. É o que destaca a presidente do Conselho Estadual do Trabalho, Rosângela Martins. Esse preconceito que muitas vezes atrapalha a mulher de ser contratada, cargos que ela poderia assumir se prioriza homens, muitas vezes na mesma faixa etária. Essas mulheres, elas sofrem esse preconceito e esse etarismo, ele também reflete na pressão pela questão estética. O preconceito de achar que a mulher não tem condição de assumir alguns cargos porque tem baixa produtividade após os 40, 50 anos. Então é um problema real que discrimina a mulher, que exclui a mulher das oportunidades do mercado e temos que combater, temos que romper com essa cultura. Josenilce, ou Josi, como é conhecida pelos colegas, tem 54 anos. Ela atua como atendente de caixa em um supermercado. Foi contratada em outubro do ano passado, no momento em que já não acreditava mais que teria outra chance. Tem muito tempo parada, eu sabia que as dificuldades muito grandes. Aí foi que a minha irmã mandou, nós temos um grupo de irmãs, né? E ela mandou para mim que Mateus estava, um projeto de Mateus 50 a mais. Eu disse assim, a minha filha foi de sua mãe. O que a tia Dina mandou para mim, eu disse, isso é história, isso é conversa, isso é para pegar nossos dados, não vou fazer isso não. Aí ela foi ver no coisa do Mateus e viu que era verdade. Ela disse, filha, mãe, é verdade. Faz, eu disse, minha filha, eu já tentei 2 vezes, quando eu era mais nova. Não me chamaram agora que eu estou com 52 anos, tu acha que vai me chamar? Vai nada. Aí ela pegou isso escondido de mim, ela fez tudinho. No mesmo supermercado, mas no setor de restaurante, trabalha Beitencan. Aos 55 anos, ela já soma quase 7 anos na empresa. Uma trajetória marcada por crescimento e reconhecimento. Eu me sinto gratificada, sabe? Porque na idade que eu tenho, para mim estar no mercado de trabalho, numa empresa que dá oportunidade,
né? Porque todo mundo sabe que o Mateus é uma empresa que dá oportunidade para todos nós. Eu entrei como nos serviços gerais e hoje eu sou balconista. Futuramente eu posso ser outra coisa a mais, né? Então eu me sinto gratificada. As duas fazem parte do programa 50 Mais, criado pela empresa para valorizar profissionais com experiência, energia e vontade de contribuir. Diversos institutos de pesquisas espalhados pelo mundo comprovam que o etarismo é um mal real. E o principal agente de combate a este problema devem ser as empresas. Quando elas se propõem a contratar as pessoas que estão acima dos 50, 60 anos de idade, elas não simplesmente dão uma nova oportunidade no mercado de trabalho para estas pessoas, mas ajudam a combater o preconceito. Qualificação e igualdade de oportunidades são fundamentais para manter e incluir essas pessoas no mercado de trabalho. Qualificar a mulher para que ela tenha condição de atuar no mercado no mesmo pé de igualdade, que ela tenha preparo para concorrer, para construir sua carreira. Temos que trabalhar também na educação, na reeducação, para que haja uma cultura de inclusão, onde todos possam estar juntos, jovens, mulheres, homens, todo mundo possa ter oportunidade no mercado. Então o etarismo, ele realmente é uma dificuldade que hoje impacta na inserção da mulher e ele tem que ser combatido. Ele não procede, porque mesmo depois da idade acima da idade de 50, de 40 anos, a mulher continua produtiva e tem know-how e tem competência para se inserir no mercado de trabalho. Josenilce e Beitencan são provas de que, com incentivo e respeito, mulheres podem ir além e fazer acontecer todos os dias. Quem sabe amanhã eu poderei ser outra, né? Ser uma gerente, ser alguma coisa, porque a oportunidade ele nos dá. A gente é que tem que agarrar, com força e coragem. Eu queria que mais empresas tivessem essa ideia, entendeu? Porque assim, a gente tem muitos jovens, os jovens eles estão muito inteligentes, eles estão dominando muito o mercado, a internet, só que nós também temos muita coisa a oferecer. Olha, e sobre esse assunto eu vou conversar agora com a Catarina Bogea. Ela é psicóloga, mas também é mestranda em estudos de populações vulnerabilizadas. Muito boa tarde, seja muito bem-vinda aqui com a gente. Boa tarde, Kate. É um prazer estar aqui hoje para falar de um assunto tão importante. Engraçado, né? Assim, a gente observa que nesse acumulado de informações que nós temos diariamente, a gente é muito bombardeado, né, o tempo inteiro com informações e a gente nem imagina, né, que certas situações elas atinjam tantas pessoas, né, e os idosos de uma forma muito específica, nesse caso que a gente está trazendo concreto, são os mais afetados, né? Sim, Kate, você trouxe essa questão do bombardeio de informação e uma coisa que eu acho importante e interessante dos nossos tempos atuais da contemporaneidade, e que inclui essa questão das redes sociais e dessas informações que todo mundo agora tem acesso, ou pelo menos grande parte das pessoas, é que hoje a gente pode dar nome para as violências, a gente tem mais recursos com as informações, informação é poder. Então, com as informações, a gente tem possibilidade de dar nome para o que a gente passa, para os sofrimentos que a gente passa, para as violências que a gente enfrenta e que a gente não sabia antes o que era aquilo, que a gente podia sentir alguma estranheza quanto a algumas questões, mas que a gente não sabia do que se tratava. E aí agora, você perguntou, né? Os idosos, eles são uma população extremamente afetada com as violências? Sim, com certeza. E esse espaço que a gente tem hoje é devido também a esse acesso à informação que está mais difundido e, portanto, dando nome às coisas, a gente pode ter esse espaço para debater sobre esse assunto e entender o que é etarismo, o que é essa discriminação e essas violências que as pessoas idosas sofrem. E combater, né? Porque eu acho que tudo nasce, na verdade, dentro da nossa casa, né? Sim. A partir da educação, né? Dessa formação. Muito bem lembrado que você colocou, né? Uhum. Aquele que é desconhecido, você não tem como, né?
combater de forma Sim. concreta, né? Mas hoje, com esse advento, né, de informações, agora a gente anda muito nessa linha, é uma linha muito tênue, né? Você, por um lado, tem muita informação, mas é a mesma informação que muitas vezes te leva a cometer violências, né? E de forma Sim. muito específica dos idosos. Você que estuda sobre o assunto, né? A que se atribui a isso? Porque o idoso é aquela figura que a gente tem, né? Assim, pelo menos comigo, né? Eu sou de outra geração, né? A gente é de outra geração, mas que a gente quer proteger, a gente quer ter cuidado, a gente quer, né, de uma forma assim muito ampliada, a gente quer que nada mexa, né? E a que se atribui? Bom, o que a gente pode pensar é que a violência contra o idoso, ela sempre existiu. Inclusive era retratada em novelas, na Globo e em tantos outros canais de comunicação. Isso já era retratado na arte como um todo. Mas o que a gente pode pensar é que atualmente a gente encontra um cenário que o idoso ele não foi desde o início da sua vida, inserido no que é a grande novidade, que é a questão das redes sociais e das tecnologias. E, portanto, tem sido muito comum essa discriminação dos idosos ter sido elevada devido a essa questão da tecnologia, de ser uma relação diferente de quem hoje está sendo alfabetizado já com essa tecnologia existente, sendo existente, que inclusive na nossa própria geração a gente já tem talvez uma relação que a gente consegue ter um tempo fora das redes sociais, a gente tem uma relação diferente. A partir de cada geração ela tem uma relação específica com a tecnologia. E as gerações que estão vindo e que hoje já estão entrando no mercado de trabalho, elas já nasceram inseridas nesse universo das tecnologias, coisa que os idosos não. E que talvez eles encontrem aí uma dificuldade um pouquinho mais elevada e com isso uma discriminação muito maior no mercado de trabalho, que é onde o etarismo aparece com mais intensidade e com mais... de uma forma mais perversa, inclusive. Violenta, né? Agora, gente, olha, entendam, né? Essa discriminação, a partir desses nomes que a gente consegue dar, elas ficam mais visíveis, né? Você quer ver? Você estava falando da tecnologia, né? E é tão velado muitas vezes, né? Quem não já ouviu falar, tipo, mas por que vovó vai querer um iPhone, por exemplo? Por que vovó vai ficar com um computador de última geração? É como se ele não precisasse mais. Aí vamos para o esporte. Nossa, tá no esporte, tá numa academia, tá fazendo musculação, tá fazendo sei lá o quê. Não pode, né? E aí a gente, claro, tá trazendo à tona a questão do mercado de trabalho, porque isso tem, essa discriminação, tem tirado essas pessoas que têm muito a contribuir pela experiência, indiscutivelmente, né? Existe a experiência, né? Única e exclusivamente por essa, né, por essa questão mesmo da idade, de não servir mais para essa função. E esses idosos estão indo para o mercado informal. Exatamente, né? Exatamente, como você bem está abordando nesta edição do programa. A maior violência que essas pessoas idosas geralmente sofrem é em relação ao mercado de trabalho. Porém, como você bem disse, isso não existe só no mercado de trabalho, isso existe em várias esferas da vida como um todo. O que acontece? A população idosa, ela sofre com estigmatizações, ela sofre com preconceitos, às vezes com deboche, que inclusive a questão do etarismo, ela não se refere somente a pessoas já em idades mais avançadas, ela não se refere somente a pessoas idosas. No ano passado, viralizou a situação de um grupo de jovens que estava num curso de graduação e que estavam debochando de um colega de turma de 40 anos de idade, falando que deveria a pergunta era, em vídeos nas redes sociais, como é que desmatricula um colega de turma? Essa pessoa ela já deveria estar aposentada com 40 anos de idade, que hoje, 40 anos de idade, ainda é considerada uma pessoa muito jovem, Sim. porque cada vez mais a expectativa de vida ela está avançando. Exatamente. Então, como é que essa questão do etarismo, ela aparece em diferentes camadas. E então, diante dessa questão do preconceito, das discriminações e das estigmatizações que as pessoas vão sofrendo diante da idade,
por conta da idade, o que acontece? Essas pessoas elas vão se isolando, elas têm consequências na saúde mental que são gravíssimas. Elas ficam deprimidas, ficam ansiosas, se retiram do seio social, se isolam em casa e vira uma bola de neve, porque quanto mais isolado, mais retirado do seio social, mais adoecido você fica. Então isso vira um problema grave que não deveria estar sendo assim, porque nós temos inclusive um cenário em que existe uma coisa que se chama economia prateada, que fala dessa questão da economia movimentada por essas pessoas com mais de 50 anos, que tem tem dados que são assim, mais de R$ 1 trilhão movimentados no Brasil, acredito que anualmente. Então é uma economia, porque diante da expectativa de vida sendo aumentada no nosso país, as pessoas com mais idade, elas estão gastando mais dinheiro, movimentando capital. Então, como é que a gente vai retirar essas pessoas da sociedade? A gente não tem como retirar, a gente tem que incluí-las. E o estigma, ele retira, ele exclui, ele adoece essas pessoas. E a gente precisa capturar essas pessoas, voltar essas pessoas para conviverem entre a gente, porque, inclusive, a gente está caminhando para esse mesmo lugar. E se Deus quiser, né? A gente tem que pedir que realmente a nossa expectativa de vida alcance. Agora, para quem está em casa, rapidinho, por causa do nosso tempo, eu queria que tu... se você pudesse, né, dizer para essas pessoas, enquanto profissional dessa área da psicologia, mas também como uma pessoa que estuda, né, com muita dedicação o assunto, começar dentro de casa essa conscientização é o primeiro passo? Com certeza, Kate. Com certeza, porque é dentro de casa que a gente começa com as pequenas estigmatizações, com as pequenas deslegitimações daquela pessoa. Uma pessoa que está dizendo que está ansiosa, que está nervosa, e você diz, isso é frescura, isso é besteira, e vai minando aquela pessoa no sentido de não escutar, de isolar, de, não, é porque você já não tem mais o que fazer, você tem que ficar em casa, você tem que vestir certas roupas, você tem que se comportar de tal maneira, porque, né, como o exemplo que eu dei, se você já tem mais de 40 anos, você tem que ficar dentro de casa, você já não deve fazer mais nada, você deve só descansar. E se a gente muda o nosso discurso social de uma forma micro, isso certamente vai tendo efeitos, porque é assim que funciona. A gente precisa desses trabalhos de formiguinha aqui, conversando, debatendo, levando esse assunto adiante, para que cada vez mais, e também exigindo políticas públicas, exigindo ações a nível macro, essa realidade ela vá mudando. Então o que a gente precisa é mudar a cabeça de cada pessoa que está vivendo em sociedade, as nossas e inclusive das pessoas também que já estão numa idade mais avançada, das pessoas idosas, para que elas entendam e se emancipem no sentido de você tem o direito de fazer o que você quiser da sua vida e que você deve ter uma vida ativa, porque só assim que você tem saúde, você pode viver melhor em sociedade. Tá vendo? Queria te agradecer, viu? Pena que o nosso tempo é pouco, é curto para a gente falar de um tema tão amplo como esse, por isso que eu já quero deixar aqui a nossa porta bem escancarada para você voltar. Perfeito, Kate. Fico muito feliz com o convite. Muito obrigada, viu? Obrigada. Viu só? É por isso que eu já estou preparando minha cabeça desde agora. E se Deus quiser viver muito tempo aí, com essa cabeça boa, viu? E prepara a sua aí também. Mas olha, antes de ir para o intervalo, deixa eu falar sobre o mês de maio, que chegou, né? E com ele, claro, as comemorações aí das mamães. E faltando aí pelo menos uma semana para a segunda melhor data do comércio, os lojistas ficam todos animados com aquela expectativa, claro, do aumento, né, no volume de vendas. Afinal de contas, todo mundo pensa no quê? Em presentear a mamãe, né? As lojas do maior centro comercial de São Luís já estão preparadas para as vendas em celebração a uma das maiores comemorações do ano, o Dia das Mães. E tem uma variedade de produtos e preços. O que não pode faltar é o presente da mamãe. Eu compro antecipado, tudinho, bem antecipado para elas não ficarem sem o presente.
De acordo com a pesquisa de intenção de compras feita pela Federação do Comércio para este período, o valor médio dos presentes subiu de R$ 273 para R$ 291, um aumento de 6,6%. Com isso, a expectativa é que o comércio da capital movimente aproximadamente R$ 141 milhões neste Dia das Mães, em crescimento nominal de 4,6% em relação ao ano passado. A pesquisa que a Federação do Comércio realizou mostrou um cenário de bastante cautela do consumidor para o Dia das Mães. Se, por um lado, esse consumidor diminuiu a intenção de consumo, foi uma queda acentuada, superior a 8%, mas daqueles que vão ao mercado comprar produtos, houve uma intenção de gasto de 6,6%, o que acabou compensando aí o faturamento total da data. Essa, de fato, é uma das melhores datas para o comércio e as lojas já se preparam para o aumento da movimentação dos clientes. E, de acordo com a pesquisa, cerca de 43% dos consumidores entrevistados pretendem comprar o presente da mamãe. Estamos com muito produto na loja, a equipe está toda alinhada para estar recebendo todo mundo a partir da próxima semana, cheia de novidades. Se eu pudesse escolher aqui, o que a senhora pediria para a Mayna? Eu, sinceramente, tudo de maquiagem. Ainda segundo a FEComércio, entre os produtos preferidos estão os perfumes e cosméticos, vestuário e acessórios e joias e bijuterias. Eletroportáteis e celulares também aparecem em destaque. A pesquisa mostra que o consumidor está buscando o produto de uso pessoal. Perfumaria e cosméticos lideraram a intenção de consumo para o Dia das Mães, seguido pelos vestuários. Produtos de maior valor agregado, como eletroportáteis e eletrodomésticos, tiveram uma menor intenção de gasto, até em consequência aí da inflação e também dos juros. Com o crédito mais caro, as famílias acabam adiando aí esse consumo que depende aí do financiamento, do parcelamento ou do crédito para aquisição. E os lojistas já bolaram as estratégias de venda para atrair a clientela. O que não podem perder é um momento especial. A expectativa e uma espera muito grande. Inclusive, as nossas 3 lojas, que ficam aqui na Rua Grande, em São Luís, está toda já decorada para receber as mamães. Você viu só, né? Tema importante desde o início do nosso programa e daqui a pouquinho você pode conferir todo esse conteúdo, tá? Fica ligado. Eu vou pro intervalo aí rapidinho e na volta a gente vai falar sobre um hambúrguer diferentão, viu? Ele é feito do babaçu. E parece ser bom, viu? Faz parte de um projeto de desenvolvimento industrial de produtos produzidos aqui no Maranhão, viu? Você já vai conhecer. Tem o nosso giro de notícias com informações da capital e do interior. É um instante só, não sai daí não. Eu volto já. Tô de volta, viu? Eu falei, era rapidinho, já tô de volta por aqui. Lembrando você aí do outro lado, que está almoçando, chegou agora do trabalho, das suas ocupações, encontrou a gente aqui. É toda segunda-feira a partir do 12h30 e claro, eu sempre estou por aqui te esperando com muita informação. E olha, daqui a pouquinho pode rever todo o nosso conteúdo, basta procurar no YouTube TV Assembleia e aí já vai achar o nosso Revista Maranhão. Clica lá e vai ter acesso a todo esse conteúdo, tá? Manda para todo mundo porque é informação. E hoje, então, o programa está assim, ó, repleto de conteúdo muito bacana e de conscientização também, viu? Vale muito a pena chamar a família toda, reunir o povo e botar para assistir, tá bom? Por falar em informação, vamos de destaque? Tem conteúdo aí, o povo está se movimentando aqui na capital e no interior do Maranhão. É o nosso Giro de Notícias no ar. A presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputada Iracema Vale, participou da entrega de ambulâncias para os municípios de Belágua, São Benedito do Rio Preto e Nina Rodrigues. Os veículos estão totalmente equipados para fazer o transporte seguro dos pacientes da região do Baixo Parnaíba. Esse momento é um momento de entrega, né? E a gente tem que agradecer ao nosso governador Carlos Brandão, ao brilhante trabalho que o Thiago vem fazendo à frente da Secretaria de Saúde do Estado. Nosso governador cumpriu todos os compromissos que vem fazendo com os prefeitos. Esse momento aqui é um momento de entrega, né, de realização de compromisso.
Mais uma vez ele demonstra o carinho, o respeito, né? E é por isso que o povo do Maranhão tem confiança no nosso governador Carlos Brandão. O cuidado com a saúde do interior do estado mostra a preocupação do governador Carlos Brandão em equipar todos os municípios para garantir benefícios para a população. E essa hora, hein? É a hora da fome. Você já imaginou comer um hambúrguer delicioso, mas feito do babaçu? Minha gente, é diferentão, mas saiba que é possível. E essa iguaria, criada aqui no Maranhão, já conquistou milhares de paladares por todo o mundo. E o estado tem se transformado numa referência na produção e na comercialização também do babaçu. Isso por meio de um projeto de desenvolvimento social e industrial e que, claro, tem elevado esse produto e muito mundo afora. Não foi por acaso que o escritor maranhense Gonçalves Dias batizou o Maranhão como Terra das Palmeiras. Elas estão presentes na paisagem e na vida de muita gente, em especial das mulheres quebradeiras de coco. E eu considero a palmeira como uma mãe, né? Porque é da onde ajuda a criar muitos filhos, né? E ela está sempre ali, resistente. A hora que a gente precisa, a gente está lá, né? E assim, para mim é muito importante o coco, o babaçu, né? Todo esse trabalho para mim é importante demais. Das espécies nativas, tradicionalmente, as quebradeiras de coco tiram o seu sustento. Existem várias maneiras de utilizar o que é extraído dessas palmeiras. Para o fruto, por exemplo, o principal item, já existem inúmeras possibilidades. O babaçu oferece para elas, né, o leite, o sorvete, o queijo, o café. Nós já fizemos também o hambúrguer, né, pão, bolo e outros alimentos. E desde a casca, né, o casca também é aproveitada para carvão e o aproveitamento da palha, né, da palmeira do babaçu para elaboração de artesanatos, né. Uma das ideias mais inovadoras é o hambúrguer de babaçu. Tanto o pão quanto a proteína similar à carne bovina são feitos à base da farinha da amêndoa do babaçu. Esses produtos diversificados são parte de um projeto de desenvolvimento social e industrial a partir do babaçu, feito pela Embrapa com apoio da Universidade Federal do Maranhão, comunidades e iniciativa privada. Nos últimos anos, as quebradeiras de coco conseguiram mais autonomia com essa iniciativa, tendo seus produtos comercializados em feiras e supermercados. É um projeto que a gente considera como inovação social, ou seja, a gente trabalha com pesquisa, desenvolvimento para produzir alimentos que são inovadores, mas que a gente coloca as pessoas no centro de todo esse processo de pesquisa. Desenvolveu economicamente a vida delas e também a questão da educação, né? Algumas já se formaram em nível superior e outras estão indo nesse mesmo caminho. E os seus filhos já não têm mais aquele objetivo de trabalhar, entre aspas, em determinado comércio, né, como elas diziam antigamente, né? O Maranhão tem um grande potencial. É o maior produtor de babaçu do país, concentrando mais de 90% do total de amêndoas produzidas e comercializadas no Brasil. E são mais de 300 mil quebradeiras de coco que atuam nesse extrativismo no estado. É o babaçu como meio para o desenvolvimento sustentável, guardando a identidade social, cultural e principalmente trazendo benefícios e transformação de vida para essas famílias, para essas comunidades, para essas mulheres do babaçu. Falei para vocês? Diferentão, né? E parece muito bom. De parabéns aí todas essas mulheres e todo mundo que tem colocado a mão na massa e tem feito muito diferente, viu? O resultado é esse aí, tá transformando e elevando o Maranhão
cada vez mais e colocando esse estado em prateleiras muito importantes do turismo. Parabéns a toda essa turma, tá? Tô indo embora desejando que você tenha uma semana abençoada, que a sua segunda-feira seja aquele pontapé inicial para que tudo dê certo aí, tá bom? Beijo no seu coração, fique em paz. Logo mais pode rever todo o nosso conteúdo e, claro, por aqui você tem muito mais informação. Beijo no coração, tchau, tchau.